Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom e nos trouxe nesse lugar mais uma vez, nesse rádio, para falar da sua palavra, né? Do evangelho genuíno, verdadeiro. O evangelho que é o pão da vida. Graças a Deus por isso, eu sou grato ao Senhor por a rica oportunidade que Ele nos deu, né? Tanto a mim quanto a você também que nos ouve, nos assiste. Deus é maravilhoso, né? E precisamos buscar a presença do Senhor Jesus Cristo para andar conforme a sua palavra, né? Andar nos seus caminhos verdadeiro, né? Pois o Senhor é maravilhoso, né? Ele quer que todo o homem venha ter o pleno conhecimento da verdade e se salve. Então a verdade, ela traz a salvação no sentido, se você escutar, né? Der ouvido, porque não existe engano. A palavra de Deus é verdadeira, né? Então, em Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz isso aí. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sereis consumidos. Ou seja, não sereis condenados ir para o inferno. É isso aí, né? Então, vocês terão vida eterna. Vocês, filhos de Jacó, vamos traduzir direitinho aqui. Vocês, filhos de Deus. Vocês, filhos de Jesus Cristo. Vocês da igreja de Cristo, que faz parte da igreja. Então, todo aquele que acredita, segura-se na palavra de Deus, afirma-se na palavra de Deus, confia na palavra, que não há mudança. Então, uma coisa que não há mudança não é mentira. Não existe mudança, é verdadeiro, é uma coisa que permanece, é uma coisa que fica sempre firme, né? Então veja que é por isso que ele diz, eu não mudo. Então é uma verdade, tudo que diz se cumpre, tudo que diz é verdadeiro, não está tapeando, não está enganando, não está aí com um plano maluquinho, aí, um plano qualquer, um projeto, que depois muda de ideia. Então é uma coisa confiável, que tanto Adão quanto hoje, se der ouvido à palavra, se salva. Se fosse homem, tinha mudado quantas vezes já? De lá para cá o projeto, o plano. O plano que tem de salvação para o homem. Se fosse um projeto humano, tinha sido mudado várias vezes. Você vê que durante a sua vida terrena, você vê a Constituinte mudar várias vezes. As pessoas, se você ouvir a Voz do Brasil, aí você vai ver o tanto de projeto que tem no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, para mudança de leis, aplicação de lei, criação de lei, mudança de lei. Aí você vai ver, tem aí emendas numa lei, vamos dizer, aí é uma modificação na lei, né? Então você vê que homem ele fica assim, vem um quer de um jeito, aí vem outro já muda. Agora Deus não, irmão. O evangelho é um só, não muda não. Então quando você vai ver a essência do evangelho, o que é uma coisa muito espiritual. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, é em espírito e em verdade. Ou seja, não é uma coisa carnal e nem mentirosa, mas sim verdadeira e é espiritual. Não adianta você medir as coisas de Deus, comparar as coisas espirituais com as normais, naturais. Não vai dar certo, porque não é. Não é e não é mesmo, acabou. Então você não vai comparar Deus com o homem, que não vai dar certo.
Homem parece ser bonzinho, mas ele está enganado, ele está atrapalhado. Ele não sabe nada, ele não pode nada. Não tem, as decisões dele não se cumprem. Porque ele não manda em nada, ele não manda na vida dele. Agora Deus não, quando ele diz, está dito. E Deus não fica mudando. Ah, rapaz, ontem eu disse um negócio, mas hoje eu estou arrependido. Eu estava ontem meio embriagado. Não existe esse negócio aí com Deus. Já o homem não, ontem eu estava virado, rapaz, hoje eu estou mais calmo, eu quero mudar de ideia. Aí ontem eu estava assim, assado, estava doendo minha cabeça, aí eu disse um negócio, ou fiz um projeto qualquer e agora mudou. Não, Deus não, ele falou, está dito. E você tira pelas coisas criadas. Você vai ver, Paulo até fala isso aí em Romanos capítulo 1, capítulo 2, né? Que fala a respeito da criação das coisas, dá de você perceber que existe um Deus que comanda tudo. Então você vê que ele disse, haja luz, está aí a luz. Não tem negócio, mas está com vários mil anos já, né? Aí, e a luz está aí, certinho, a terra rodando bem direitinha. Não tem negócio não, rapaz, deu uma atrasada aí porque o rolamento engantou lá. Sabe, se fosse uma coisa de homem, já tinha gastado o rolamento. E rapaz, tá ficando velho aqui. Aí vamos parar um dia aí de rodar, que é para nós trocar o rolamento, ou não? Não, com Deus não tem isso, não. Não tem negócio de... O que ele diz está dito e aí não tem como não obedecer. E aí o diabo também obedece. Ele tem que obedecer a Deus. Então veja que... o que acontece aí, porque aí você pode dizer, então por que ele deixa o diabo fazer as coisas erradas aí, ruim? É porque na verdade o diabo ele quis ser mais do que Deus, né? Ele se levantou contra Deus, querendo provar para Deus que ele é alguma coisa. E ele não é, que ele é criatura. Mas Deus não tirou o poder dele, vai tirar ainda. E vai provar para ele que ele não é nada. Que ele foi criado. E ele não é o ser criador. Ele é uma criatura. Então você não adianta você espernear. É o que a minha mãe dizia. Não adianta espernear. Não adianta você ficar zangadinho. Aqueles meninozinhos que fica ciscando no chão assim, zangado, contra Deus. Não, é se sujeitar, irmão. Sim, senhor. O que é que nós devemos fazer? Como é que é aí? Dá ouvido. Olha, e dá ouvido de tal maneira que se esforça nisso. Pronto, é só isso mesmo. O mandamento do Senhor é só esse. Aí você, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É tudo que Deus quer. É que você guarde a palavra dele ainda que você não consiga. Ele está dizendo que você tem pouca força. Aí não consiga manter isso aí porque você é ser humano. Mas você guardou a palavra. É o que ele diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Ele fala ali na 6ª carta para aquela igreja, para o anjo da igreja, né? É para o anjo da igreja e para a igreja também, que obedecia a Deus de verdade. Claro que tinha uns no meio lá, alguns sempre tem o joio lá. Mas ele disse, eu ponho diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então veja que ele sabe que nós temos pouca força. Que nós não conseguimos guardar no sentido, obedecer sua palavra completa. Mas com a pouca força que nós temos, nós empenhamos essa força aí. Em guardar a palavra. Até onde vai essa força, aí quem mede é ele. Quem sabe é ele. Mas você joga toda a tua força. Né? Sabe aquela coisa que dá de fazer a ilustração? Tenho sempre falado assim. É que é como um carro vai subindo uma ladeira com uma carrada que é pesado demais que ele não consegue subir a ladeira. Tem pouca força, não consegue subir. Mas forçou o que deu no motor. E aí vem outro e empurra ele. Leva para cima. É a graça de Deus.
a graça do Senhor, nenhum homem consegue chegar no céu por ele mesmo. Então ele usa a força dele, anda lá as polegadazinhas lá, sei lá, o tanto que você quiser dizer que é, os centímetros, e o resto quem leva é a graça. E não tem esse poderoso para dizer, não, mas eu não precisei de graça. Não existe. Quando você não quer a graça de Deus, você não se apodera. Não se apodera no sentido, não por usurpação, estou falando no sentido, quando você não toma posse dessa graça disponível para você, você não chega. Não tem como chegar. Então, até Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz, ninguém se prive da graça de Deus. Então, eu não posso me privar, ou seja, eu limitar isso aí, eu rejeitar a graça de Deus. Então, eu tenho que aceitar, mas muito de braço aberto, entendeu? Então, ninguém se prive da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando lhe perturbe. E por ela muitos sejam contaminados. Então, a graça de Deus, ela nos leva à salvação. E a fé chega à graça. Quando você acredita, você crê que isso é verdade, a palavra de Deus é verdadeira, é confiável, não vai mudar, como não mudou até hoje. Quem acreditou lá de Adão está salvo, esperando a vinda do Senhor Jesus. Ele vai vir, se o diabo não quer que ele venha, mas ele não tem negócio de diabo não. Ele vem sempre. Então veja, não depende de homem, não depende de demônio, não depende de ninguém. Ele vem buscar a sua igreja. Ele diz em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, credes também em mim. Ou seja, não se perturbe vocês. Acredite em Deus, que Ele é verdadeiro. Acredite também em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então veja aí, que ele diz isso aí exatamente no 6, Mas ele prossegue dizendo que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que ia preparar lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então veja, é confiável. Então quando eu confio no Senhor, não sou destruído. Eu sou um filho de Jacó, que é a mesma coisa dizer filho de Abraão, filho de Jesus, filho de Deus, mesma coisa. Está no mesmo, pertencente ao mesmo reino. Então, eu faço parte disso aí, quando eu acredito na palavra. Então, não sou destruído porque acreditei que Jesus não vai mudar. Então, quando você vê em Hebreus capítulo 13 e o versículo 8, diz isso aí. Jesus é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Então, é confiável e precisamos saber disso para que a gente venha se salvar por esta verdade, por esta palavra. Então aqui nós buscamos a orientação que nos traz uma garantia, nos traz a fé, que entra esta graça que nos salva. Então veja aqui, eu quero ler a palavra do Senhor, que encontramos aqui na primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 5, e o versículo, já os últimos versículos aqui, Versículo 20 e 21, que diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo,
e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. É o que diz aqui nesses 2 últimos versículos. Então veja aqui que nós é para saber, ainda se não sabe, precisa aprender, né? Como ele diz, sabemos que já o Filho de Deus é vindo, né? E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então isso é o perigo de nós andar na mentira pensando que estamos na verdade. Nós andarmos nas coisas de homem pensando que estamos nas coisas de Deus espiritual. Nós ser iludido pelo mundo. Vou ler o 19 mesmo aqui, né, que diz aqui, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Está falando do mundo de pecado. Está falando da humanidade caída. Então veja, inclui todo mundo. Mas que quem acredita no Filho de Deus sai dessa condenação. Então quando eu falei aqui de graça, que a fé leva nós a esta graça, então fala aqui em Romanos capítulo 5 e o versículo 1 diz assim, sendo pois justificado pela fé, temos pois paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, paz com Deus justificado pela fé. Aí ele diz no versículo 2, pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então veja aqui que nós temos paz com Deus, ou seja, a pessoa quando tem paz é porque sabe que a coisa está certa, você está na posição certa. Nós estamos falando aqui de coisa verdadeira. O que é verdadeiro, quando diz isso, é porque existe, aqui não é verdadeiro. Então a paz em Jesus Cristo é saber que você está certo. Aí você tem uma paz com Cristo. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Paulo diz em Romanos também. Então veja, testifica. Então você fez o teste, você consegue entender, você consegue compreender que está certo. Né? E é sempre fazendo a oração verdadeira, uma oração pedindo para o Senhor tirar todo o engano. Tudo aquilo que pode te levar a ser enganado. Então você entra no que é verdadeiro e você tem paz com Deus. Com essa fé você chega a ter essa paz com Deus, e pela fé você também entra esta graça, né? Que faz nós nos gloriar na glória de Deus. Você se alegrar, essa confirmação na sua vida de que você está com Deus, você é filho de Deus, você é participante do reino, você está aprovado, você está justificado pelo Senhor, você está sendo guardado, né? Está sendo ali protegido pelo Senhor, né? A tua alma, ou seja, no momento de partir daqui, desta vida, você está salvo,
Então veja aqui que ele diz nesses versículos aqui, né, irmão? O versículo 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. E é no sentido, irmão, às vezes as pessoas, é muito difícil assim, as pessoas entender essa situação, a não ser que busquem Deus mesmo, orando, fazendo jejum, lendo Bíblia, indo para os cultos, tendo uma vida de contato direto com Deus, né? Você sendo um crente verdadeiro, andando com Jesus, andando no Espírito Santo, de verdade, fazendo a obra de Deus, participando, né, com os irmãos da igreja do Senhor. Então assim você consegue entender. Mas é muito difícil porque o inimigo, ele não... Quando a gente fala de inimigo, vamos dizer assim, a pessoa entende assim como uma onça parida, uma onça que está defendendo seus filhotes, que vem para te rasgar, para te matar. Vem para te fazer o mal, como uma cobra que vem para te fazer o mal. Na verdade mas espiritualmente. A maioria das vezes, quase 100% das vezes que o inimigo investe na nossa vida para nos matar, espiritualmente. Ele vem como um anjo de luz, ele vem para te ajudar. Ele vem para te dar, parece que solucionar o problema. Tu tá passando por esse momento difícil, então agora eu vim para resolver o negócio. Então veja aí que parece que para te tapear, porque você pensa até que ele vai te ajudar. Não é o diabo, parece ser Deus até. Então ele se apresenta como um anjo de luz. Então por isso que é difícil de você detectar. Você tem que ter discernimento de espírito para conhecer o que é mal e o que é bem. Para você discernir isso aí. Então veja, por isso que o apóstolo Paulo ele escreve aqui, vou até ler, que eu quero deixar bem clarozinho, bem direitinho para os irmãos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler aqui, eu vou ler do 16, mas eu quero chegar aqui até o 22, os versículos, para ficar bem claro aqui o que eu quero dizer. Então, versículo 16, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, diz assim: regozijai-vos sempre. Ou seja, em quê? No Senhor. Eu tenho que ter alegria, prazer na palavra de Deus. Eu tenho que me regozijar sempre, não ser um maldizente. Não ser uma pessoa ingrata, né, com relação ao Senhor. A ingratidão é a pior coisa que tem. Ou seja, eu tenho que saber que Deus é bom. Sempre é bom, ainda que as coisas estejam acontecendo comigo de forma ruim, naturalmente assim, carnal. Mas eu estou sabendo que ali Deus está me guardando, está me ajudando. Ainda que seja dessa forma. Então, regozijai-vos sempre. Né? Aí diz, orai sem cessar. Se parar de orar, você começa a murmurar. Você começa a não entender a situação. Você começa a dizer que Deus não está contigo. Você começa a ficar contra Deus até. E começa a não entender o que está acontecendo e com isso não aprende. Você não obedece, você começa a ser desobediente. Então vai tudo errado. Vai fazer tudo errado. Então, orai sem cessar. E isso o versículo é só isso aqui.
Aí, versículo 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Porque essa é a vontade de Deus. Aí, ou seja, você está agradecendo. É o caso que eu acabei de dizer já. De você não ser murmurador, maldizente, achar que Deus deveria ter feito o que não fez e que era para fazer. E Deus sabe de tudo, irmão. Então, ainda que pareça para você que Deus está te devendo, não está devendo nada. Ainda que pareça que era para Deus ter feito algo, não era para fazer. Não, a gente tem que entender isso aí, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Então veja aí, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então preciso ser grato em tudo, de todas as formas. Mas isso tem que estar buscando, senão não consegue de maneira nenhuma. Pode ficar certo. Você vai murmurar e se maldizer demais. Aí veja aqui, não instigais o espírito. Ou seja, eu não posso de maneira nenhuma desprezar o espírito, rejeitar o espírito, entristecer o espírito, não querer aceitar o espírito. Sem espírito vai aprender o quê? Sem o Espírito de Deus, irmão, se você não acredita no Espírito, se você não é espiritual, se você é carnal você aprende na escola aí, irmão, com teus pais, com tudo. Todo mundo sabe que nós temos que viver uma vida, né? Assim, carnal e do que precisa. Quem é que não sabe? Que eu preciso beber água, eu preciso vestir, comer, beber, viajar, eu preciso disso aí tudo. Todo mundo sabe disso. Né? Então é preciso que a gente não instigais o espírito, ou seja, não despreza ele em momento nenhum, nem blasfema contra, seja sempre a favor do espírito, querendo mais e mais do espírito, seja pobre de espírito, como diz em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então veja, pobre de espírito, ele está necessitado do espírito. É preciso entender isso aí. Então, um pobre é porque não tem. Ele tá faltando, né? Então tem pouco espírito, eu estou querendo mais espírito. Então eu preciso querer sempre mais. Né? Nunca achar que é demais. O espírito, tem que estar o meu espírito com o espírito de Deus, para que eu possa saber o que Deus quer da minha vida. Né? Então veja aqui, versículo 20. Não desprezais as profecias. Eu não posso desprezar uma palavra que vem da parte de Deus, alguém dizendo que é Deus que está falando, e eu, não, que conversa, é conversa de homem, está com conversa fiada. Então, muitas vezes é Deus falando e você pensa que não é. Aí tem umas historinhas de uns velhinhos aí, isso acontece mesmo. O velhinho chega na casa de um fulano e pede comida. E às vezes Jesus chega na tua casa só para falar contigo. Ei, rapaz, eu vim te dizer para tu, ai pra lá, velho sem vergonha. Tu fica querendo mandar na minha vida. Tu tá entendendo? Porque as pessoas só pensam em comida, só pensam em presentinho, só pensam em não sei o quê. Aí você, o melhor que existe na face da terra é a palavra. Se você tem a palavra, você tem tudo. O que Deus fez? O mar, os peixes, as árvores, tudo com o quê? Os animais, tudo. Não foi com a palavra? As estrelas, a lua, o sol, tudo. Foi com a palavra? Então você tem a palavra, você tem tudo. Aí eu desprezo a palavra. Às vezes as pessoas não prestam atenção nisso aí. Jesus vai na tua casa para te levar uma palavra e você despreza ele. Não, eu quero conversa, rapaz. Tu veio aqui para me exortar? Tu veio aqui para querer que eu mude a minha vida?
Não, sai fora. Às vezes você está com o rádio ligado, uma hora dessa aí, ou a TV. Aí você diz, você é abestado, fica falando essas coisas aí. Às vezes é Deus falando contigo. Às vezes não, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Eu não estou aqui para falar de mim. Então veja, não despreze as profecias. Não despreze a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Aí se alguém está falando em nome do Senhor, presta atenção. Aí você segura ali, guarda. Não tem aquelas coisas que você bota no teu computador, no teu celular. Aí você diz, passa uns 3 dias, você deleta, né? Não, vou deixar aqui, vai ver que tem até fundamento isso aqui. Aí você coloca lá, aí você grava, deixa lá. Aí daqui a pouco você vai ver, não tem futuro não. Aí deleta, ou não. E se é importante, você não deleta, você deixa lá, não é assim? Então da mesma forma, você não despreza logo. Não, pera lá, deixa eu examinar primeiro, eu não vou jogar fora. Eu não vou dizer que isso é de homem, essa palavra. Eu não vou dizer que essa palavra é do diabo ou de homem. Não, vou ficar quieto, vai ver que é de Deus. E aí? Aí eu guardo a palavra, não desprezo, não jogo fora, na lixeira. Não, mas eu guardo, né, no HD. Aí eu vou... Aí olha aqui o que ele diz aqui, no versículo 21. Examinai tudo retendo o bem. Aí depois eu vou examinar pelas escrituras, vou ver quem foi, como foi que foi falado, vou examinar a minha vida, o que Deus falou. Aí eu vou dizer, rapaz, foi um homem que falou, ou foi o diabo, ou foi Deus. Então eu vou examinar e tudo retendo, gravando o bem, deixando gravado. O que é bom, o que é mal, joga fora. Tá entendendo? O que é de homem, joga fora. O que é do diabo, joga fora. O que é do mundo aí, joga fora. Mas o que é de Deus, guarda. Então, mas para mim examinar, existe uma maneira. Eu preciso ser médico para examinar um paciente lá com uma dor nas costelas. Para mim saber o que ele tem. Eu preciso conhecer de medicina. Aqui eu preciso conhecer de Bíblia. Eu preciso conhecer de palavra de Deus. Eu preciso estar ligado com o Espírito de Deus. Eu preciso ser espiritual. Eu preciso ser um crente que me esforce em ser crente. Não é tendo pouca força? Então usa toda ela. Porque Jesus mediu a força daquele povo lá, da 6ª carta de Apocalipse. Porque ele chegou no fim da força, que ele disse, tendo pouca força. Então ele viu lá, até o grau que chegou aí, rapaz, os coitados só tem 5% de força. Ou não? Eles mediram a força, ele mediu a força deles, eles usaram toda a força. Ele disse, agora deixa comigo que eu sou o que dá graça, o que tem poder, o que dá vigor. Aquele que não tem nenhum vigor. Então ele levou, ele disse, olha, agora é comigo, vocês usaram a força de vocês, agora deixa comigo. Então veja aí que para mim examinar, eu tenho que entender alguma coisa. Sem eu entender, sem eu saber do assunto, eu não examino nada. Não, eu não entendo daquele assunto. Por isso que nós precisamos entender, buscar na Bíblia, buscar entendimento, o discernimento de espírito, para que possa discernir o que é certo e o que é errado. Examinar tudo, aí eu vou ver tudinho, aí eu retenho o bem e o resto eu jogo fora. Então, retendo o bem. Versículo 22, que eu disse que ia chegar até o 22. Obstém-vos de toda a aparência do mal. Então, tem aquela coisa que fica meio em dúvida, ou não? Tem aquilo que você fica duvidando. Às vezes Deus não falou, você não tem entendimento ainda sobre aquilo ali. E você fica na dúvida. Rapaz, será que isso é do mundo, essa palavra aí? Isso que foi falado, esse assunto? Ou isso que aconteceu aí, que está acontecendo? Será que é mundano? Será que é do homem? Será que é do diabo? Ou é Deus? Você fica na dúvida e não consegue discernir, examinar, aí tu joga fora. Ele está dizendo, abstém-vos, ou seja, te separa, joga fora. Da aparência. Não pode ser mal.
Não tem aquela coisa. Tem um monte de cobra ali. Aí eu tenho outros caminhos que dá de eu passar, mas esse aqui é mais curto. Aí eu digo, rapaz, eu vou arriscar passar no meio dessas cobras aqui. Pra que isso? Não, pode ela me morder, eu morrer. Aí tem outro caminho por aqui, eu vou pelo outro caminho mesmo. Que não tem cobra. Então é isso aí. Abstém-vos de toda aparência do mal. Não pode ela me morder, né? Talvez não morda, mas se morder. Então uma coisa que pode me fazer mal, cai fora, irmão. Tá entendendo? Então vamos aqui, voltando aqui. Na primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 5, e o versículo que nós lemos aqui, até aqui eu estou no 18, né? Porque eu estou voltando, irmão, aqui eu estou ao contrário aqui. Comecei pelo 20, o 21, aí fui para o 19, o 18, né? Eu vou pegar aqui o 14, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Está entendendo aqui? Segundo a sua vontade. Não adianta o homem pedir as coisas que não sejam da vontade de Deus, que ele não vai fazer. Não vai. Deus só faz o que lhe apraz, o que tem prazer, o que ele quer. Não adianta. O homem não adianta. Aí tem gente aí que acha que Deus é ruim, tem umas pessoas polêmicas que não adianta nem estar falando, mas só para comentar aqui, que diz que Deus é ruim, porque Deus não é injusto, nunca vai ser, mas quem é do diabo acha que é. O diabo sempre vai achar que Deus é injusto. E eles dizem que Deus é meio arrogante, é meio egoísta, né? Que ele só faz o que ele quer, você só aceita aquilo que ele quer, e assim, ele exige que as pessoas adorem a ele. Mas e se ele é rei? Mas tem que ser, é um dever do homem, ele te criou para isso. Você foi criado para adorar a Deus, não foi o diabo não, e nem o mundo, e nem a ti mesmo, foi a Deus. Então, se você não fizer isso, você está errado. Então veja, e não adianta ele fazer a tua vontade, porque tu não sabe de nada, tu não pode nada, tu tá errado, irmão. Então quando você faz a vontade de Deus, não é para ele ser mais Deus. Tá entendendo? Se ele fosse egoísta, era desse jeito. Não, se ele fizer a minha vontade, eu vou ser mais Deus. Eu vou ficar mais grande. Eu vou aumentar, eu vou ter mais poder. Eu vou ter poder de voto. Eita, muita gente a meu favor. Deus não tem isso com ele, não. Ele é primeiro e último. Não existe ninguém depois dele. Então todos nós somos sujeitos a ele. Todos os demônios, o diabo com tudo. Não tem negócio não. Então não adianta você ficar fora. Desobedece quem perdeu. Foi tu, rapaz. Então a consciência nossa. Se eu faço a vontade de Deus, o benefício é para quem? Para mim, não é para ele não. Porque as pessoas têm essas ideias. Se eu faço a vontade do meu patrão, ele vai enricar. Aí eu perdi o que também? Mas o cara fica assim achando que está tendo prejuízo. Porque está fazendo o que o patrão está mandando. Mas quando se trata de Deus, até que o patrão enrica mesmo. Melhora lá, quem sabe, né? Se ele for um bom administrador, vai. Mas Deus, ele não muda de tamanho, não. Ficou mais poderoso agora que eu estou fazendo a vontade dele. Não existe isso aí. Você que ficou poderoso se fizer. Porque Deus é a teu favor. Então entenda que a vantagem é tua, não de Deus. Ele pede para você fazer a vontade dele para ele te proteger do inferno. E você ser beneficiado, né? Então, e esta é a confiança que temos nele. Que se
pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha aí, que coisa linda, né? Aí ele diz em João capítulo 15, o versículo 7. Se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, ou seja, tem uma união aí, né? Aí ele diz, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Porque você pede segundo a vontade de Deus. Aí ele diz, versículo 15 aqui, nós estamos no 14, né? Versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Alcançamos. Então você pedir, vai ter aquele momento de sufoco, irmão. Sempre digo, faço uma ilustração, naquela hora que o carro vai descendo a ladeira, vai virando, vai descendo o abismo, aquela hora de aflição, né, que Jesus disse, no mundo tereis aflição. Naquela hora que diz, o salmista diz, o Senhor é meu socorro, é bem presente na hora da angústia, essa hora aí. Na hora da angústia, irmão, aí você clama e Deus sana o negócio. Ele tá, aí você vê a presença de Deus na tua vida, que ele diz, não, estou entrando em uma ação agora, e quem manda sou eu, não tem negócio de demônio aqui. Então veja, tem aquele momento que você diz, não, Deus é Deus mesmo. Não, aí, porque você tem prazer nisso aí, você se sente alegre, quando você já vem servindo a Deus, na hora da necessidade ali. É claro que ele está te protegendo a vida inteira, dia e noite. Mas você não vê que é no mundo espiritual, mas tem aquele momento que é presente no físico, no natural. Ali que você diz, agora eu vi a presença de Deus aqui, consegui enxergar humanamente mesmo, né? Então é assim. Aí ele diz aqui no versículo 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo orai. Ou seja, tem aquele, irmão, tem até a palavra de Deus diz que nós não devemos dar pérola aos porcos, né? Ou seja, o que é de Deus para aquele que chuta, aquele que não tá nem aí, aquele que não teme a Deus, aquele que não agradece a Deus, aquele que acha que Deus é até uma obrigação dele cuidar dele. Então não vai agradecer nunca por os favores de Deus na sua vida. Então é por isso que ele diz aqui, aquele que peca para a morte mesmo. É aquele que peca, irmão, e não se arrepende. Ele peca e quer pecar mais. Ele peca e acha que... Aí tem gente assim, que ele peca hoje, ele vem contigo. Eu queria que tu orasse por mim aí. Aí no outro dia ele faz a mesma coisa. Para ele aquilo lá é fazer esse abestado, ficar falando com Deus aí, a meu favor, e acha que tá levando alguma vantagem nisso ou por outro, ele tá tirando graça da tua cara. Tem esse tipo de coisa aí, que Deus diz, não, nem ora, por esse aí nem ora. Eu não vou escutar mesmo. Aí você vê que Deus, ele olha, os olhos dele tá olhando para os justos da terra, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas para o ímpio, irmão, aquele que vive no pecado, ele vive pecando e tem prazer nisso, Deus não ouve não. Pode gritar aí
Até tá isso aí, tem no Salmo, parece que é o Salmo 51 de Davi, que ele diz que o Senhor me deu o pescoço dos meus inimigos. E eles gritaram por ti, pelo teu nome. E chegaram a juntar mão a mão, mas o Senhor não deu ouvido. Ou seja, sabe o que é? Meu Deus, ou Deus de sei lá de quem, Deus de Israel, de mão posta, mas o Senhor tapou os ouvidos. Pega aí, Davi, dá uma cachuleta neles. Porque é ímpio, ele pede naquela hora para depois matar os outros, para depois atrapalhar os outros, para depois encaminhar os outros pela mentira, levar os outros ao inferno, que é a pior coisa que tem. As pessoas só pensam em feijão e arroz. Não, mas tem que pensar primeiro no pão da vida. Quem dá o pão da vida, irmão, quem prega o reino do céu, é a coisa mais importante que existe. Nem só de pão viverá o homem, que é o arroz e feijão. Mas sim, quando Jesus disse ao diabo, sim, de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu tenho certeza que nunca ninguém viu nem vai ver Deus falando, assim abrindo a boca. É aqui a Bíblia. É homem que prega. Então veja aqui, versículo 17. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Claro. Aí você peca, mas você... Sabe aquela coisa? Tem acidente que não é para a morte. Só quebra a perna, quebra o braço, a cabeça. Às vezes quebra a cabeça. Rapaz. Tem gente que pega tiro na cabeça e não morre. Então não foi para a morte. O tiro não foi para a morte. Mas tem vezes que uma facadinha, até um lacral, um escorpião mata uma pessoa, às vezes, né? Então tem coisa que é para a morte, tem coisa que não é para a morte. Então o pecado tem um pecado de morte, que é aquele que ele é, como eu estou dizendo, ele não se arrepende não, ele até tem prazer de fazer aquilo lá, né? Ele é malvado, tem as pessoas malvadas, irmão, que ele não tem salvação. Aí não adianta você ficar perdendo tempo com uma pessoa dessa aí, orando, né? Então ele disse que toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Aí entra no 18 aqui, que eu já li, vou ler de novo, né? Já estamos encerrando aqui o programa, já estamos chegando no final, mas olha, eu vou ler os 4 versículos últimos aqui, que eu já li, mas pegar aqui na sequência, né? O 18, 19, 20 e 21. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, ou seja, é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. É isso aí. O que é nascido, ou seja, nascido é uma coisa ensinada pela palavra. Então você está andando, você está crescendo, você está sendo gerado por Deus. Aí o maligno não toca em você, porque você está protegido com a verdade. Né? Aí ele diz aqui no 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, no diabo. É isso aí. Aí ele entra no 20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que coisa mais linda. Mas tem denominação aí que diz que Jesus não é Deus, não. Mas a palavra está dizendo acabou. Está selado. Aí, versículo 20, só para fechar. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Porque os ídolos te levam à idolatria. Você idolatra um ídolo que não tem nada a ver, não pode coisa nenhuma, não faz coisa nenhuma, não vai mudar nada na tua vida.
em vez de adorar o Senhor Espírito e em verdade salvar-se. É isso aí. Que Deus possa abençoar a sua vida no nome de Jesus. Vamos orar. Você comigo, e você pode aceitar Jesus como Salvador, né? Crê no Filho de Deus e o maligno não te toca. Né? Até no teu corpo físico, claro que vai chegar o dia da morte, mas você pode se defender nesse mundo. E com a palavra de Deus. E por fim, a vida eterna. Não toca na tua alma. Santo e maravilhoso Deus. Muito obrigado, Jesus, pela palavra, por tudo, pela revelação, o entendimento da palavra que o Senhor nos deu nesse programa. Deus, o Senhor possa tocar nas pessoas, meu Senhor, que nos assistiu, nos ouviu. Meu Deus, fazendo ela entender o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Meu Deus, que eles possam compreender a necessidade, aprender a examinar o que é bem e o que é mal. Aprender e ter o poder vindo do Senhor para rejeitar o mal e escolher o bem. Meu Deus, ajuda, meu Senhor. Abençoa todas as famílias, meu Deus. Levando a saúde, levando a prosperidade, o entendimento e a sabedoria. Ser com eles em tudo, meu Senhor Jesus Cristo. Pai, que eles possam fugir, meu Deus, do engano do maligno. Aquilo que vem para atrapalhar a sua vida material e também a sua vida espiritual. Pai, ajuda essas pessoas. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a favor dessas pessoas. Que o Senhor venha levar esse poder para a vida de cada um. Repreendendo toda força maligna que está contra a vida dessas pessoas, que tem amarrado a vida dessas pessoas, seja como for, esse embaraço, essa arapuca que o diabo tem armado na vida dessa pessoa, que seja desfeita no nome do Senhor Jesus Cristo. É no teu nome, no nome de Jesus, nós desfazemos todo mal, no nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, seja dado ao nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.